pudesse voltar no tempo por apenas 5 minutos, qual seria a primeira coisa que você mudaria? Um erro que cometeu? Uma oportunidade que deixou passar? A verdade é que a ideia de viajar no tempo fascina a humanidade há décadas, justamente porque todos nós já pensamos nisso em algum momento da nossa vida. Eu sou a Alexia e esse é o Conexão ou Não? Eu decidi reunir 5 filmes que, na minha opinião, representam o que existe de melhor quando o assunto é viagem no tempo. Vamos começar com um filme que prova que ainda é possível pegar uma ideia aparentemente simples e transformá-la em algo extremamente criativo. A ideia do filme é fascinante. Um homem se vê preso em um ciclo temporal onde é obrigado a reviver os mesmos acontecimentos repetidamente. Mas não pense que estamos falando apenas de um filme de ação com ficção científica. O que torna esse filme tão especial é a forma como ele usa a repetição para construir a evolução do personagem. Cada erro gera um aprendizado. Cada tentativa revela algo novo e cada fracasso aproxima o protagonista da solução. É quase como assistir alguém jogando uma fase impossível de videogame, mas de uma maneira incrivelmente bem escrita e emocionante. Outro ponto que merece destaque é o ritmo. O filme praticamente não perde tempo, a história avança constantemente e consegue equilibrar ação, humor, suspense e ficção científica sem parecer exagerada em nenhum desses aspectos. E talvez o mais impressionante seja que, mesmo utilizando uma mecânica repetitiva, ele nunca se torna repetitivo para quem está assistindo. Muito pelo contrário, quanto mais a história avança, mais interessante ela fica. Se você nunca assistiu No Limite do Amanhã, se prepare para um dos filmes mais divertidos e inteligentes do gênero. Agora vamos para uma proposta completamente diferente. Enquanto alguns filmes utilizam a viagem no tempo como uma ferramenta para criar aventuras épicas, 12 Macacos utiliza esse conceito para construir um enorme quebra-cabeça psicológico. Este é o tipo de filme que não entrega respostas prontas. Ele quer que você observe, quer que você questione, quer que você tente entender o que está acontecendo. E durante boa parte da história existe uma sensação constante de dúvida. Você nunca tem certeza absoluta sobre o que é real, o que é memória ou o que pode estar sendo interpretado de forma errada pelos personagens, e é justamente essa atmosfera que faz o filme ser tão marcante. Além da viagem no tempo, a obra também aborda temas como destino, livre-arbítrio, percepção da realidade e as consequências das ações humanas. São questões que permanecem relevantes até hoje. E o mais interessante é que 12 Macacos não depende de grandes efeitos especiais para impressionar. Sua força está no roteiro, nos diálogos e na forma como consegue prender a atenção do espectador, até nos momentos finais. É uma experiência que recompensa quem gosta de prestar atenção aos pequenos detalhes. Existe uma pergunta que praticamente todo ser humano já fez em algum momento da vida: e se eu pudesse voltar atrás e tomar uma decisão diferente? Efeito Borboleta pega justamente essa pergunta e transforma em uma história extremamente envolvente. O conceito central do filme é simples de entender, mas suas consequências são assustadoramente complexas e cada tentativa de alterar acontecimentos do passado, novas situações surgem, novos problemas aparecem e o que parecia ser uma solução acaba gerando consequências inesperadas. O que mais gosto nesse filme é que ele faz a viagem no tempo parecer algo profundamente pessoal. Não estamos falando sobre salvar o mundo, não estamos falando também sobre grandes batalhas, estamos falando sobre relacionamentos, traumas, arrependimentos e escolhas que moldam a vida de uma pessoa. Isso faz com que seja muito fácil se conectar emocionalmente com a história. Ao longo do filme, você inevitavelmente começa a pensar nas suas próprias decisões, nas oportunidades que aproveitou, nas oportunidades que perdeu também e nas consequências que cada escolha trouxe para sua vida. É justamente essa identificação que torna Efeito Borboleta uma experiência tão marcante. Agora chegamos ao filme que provavelmente mais desafia a mente do espectador. Predestinado é uma obra que exige atenção. O filme não fica explicando cada detalhe. Em vez disso, ele apresenta as informações aos poucos e permite que a curiosidade faça o restante do trabalho. Desde os primeiros minutos existe uma sensação de mistério que cresce constantemente. Você percebe que existe algo muito maior acontecendo por trás da história, mas não consegue enxergar exatamente o que, e é justamente essa sensação que torna a experiência tão viciante. O roteiro é incrível, ambicioso e cada conversa parece ter um significado oculto, cada detalhe parece existir por um motivo. E quanto mais a narrativa avança, mais você percebe o cuidado que os roteiristas tiveram ao construir aquela história. Sem entrar em spoilers, posso te dizer uma coisa: poucos filmes conseguem utilizar a viagem no tempo de maneira tão criativa quanto o Predestinado. But the Fizzle Bomber, he'll never get another chance. Time catches up with us all. But I know where I come from, but wherever you Sally's come from.
faz você pensar durante o filme e continua fazendo você pensar depois que termina. E finalmente chegamos ao primeiro lugar. Esse é o meu filme preferido de viagem no tempo. Um filme que não apenas se tornou um clássico da ficção científica, mas também uma das obras mais importantes da história do cinema. De Volta para o Futuro é aquele raro exemplo de filme que parece não envelhecer. Décadas se passaram desde seu lançamento, novas gerações surgiram e ainda assim ele continua conquistando fãs ao redor do mundo. Mas por que isso acontece? Porque a viagem no tempo é apenas uma parte daquilo que torna esse filme tão especial. A verdadeira força da obra está em seus personagens extremamente carismáticos, no humor, na inteligência e em uma narrativa que parece funcionar como um relógio perfeitamente ajustado. E praticamente tudo o que acontece possui uma razão para acontecer. Cada detalhe tem uma importância, cada cena contribui para a construção da história, e isso faz com que assistir esse filme seja uma experiência extremamente satisfatória. Além disso, poucas obras conseguiram influenciar tanto a cultura pop quanto De Volta para o Futuro. Mesmo pessoas que nunca assistiram ao filme reconhecem elementos icônicos da história. Isso mostra o tamanho do impacto que ele teve. Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria. Se alguém me perguntasse qual é o melhor filme para começar a explorar essas histórias de viagem no tempo, obviamente eu diria De Volta para o Futuro. Porque ele consegue ser divertido, emocionante, criativo e inesquecível ao mesmo tempo. E por isso ele merece ocupar o primeiro lugar dessa lista. Esses foram os 5 filmes que eu mais recomendo sobre viagem no tempo para qualquer pessoa que gosta de ficção científica. Cada um deles aborda um tempo de uma maneira completamente diferente. Alguns exploram paradoxos, outros exploram as consequências das nossas escolhas e outros nos lembram por que essa ideia continua fascinando pessoas há tantas décadas. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse assistir novamente um desses filmes pela primeira vez, qual você escolheria? Existe algum filme de viagem no tempo que você acredita que merecia estar nessa lista? Me conta aqui nos comentários. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Tchau, tchau!